Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade aos assuntos que estamos vendo sobre as máscaras, vimos um pouco sobre as máscaras, a origem, a relação das máscaras com o carnaval e as máscaras africanas. Hoje vamos falar como o uso das máscaras se deu durante a história da humanidade. Então, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, como o ser humano se relaciona com as máscaras. Então, como já sabem, ritual de estudo: caderno, caneta, lápis, papel, algo para anotar dúvidas que possam surgir durante a explicação e pontos principais que possam ser citados durante a aula. E vamos seguir em frente. Então, vocês já sabem, né? As máscaras, elas foram importantes, né? Vocês já sabem que as máscaras são elementos que têm um cunho basicamente ritualístico. Ao longo da história da humanidade, elas foram utilizadas com os fins mais distintos, né? Seguindo justamente esses fatores culturais e religiosos de cada povo. Geralmente, elas permitiam acesso a universos regidos pela imaginação a dimensões espirituais invisíveis. Então, ela tinha essa relação com o oculto, por assim dizer. Então, com o oculto, com algo que as pessoas não tinham a vivência real. Então, era alcançar o inalcançável. Então, basicamente, as máscaras eram esses elementos, né, construídos em diversos substratos diferentes, utilizando, né, uma face, representando uma face, cobrindo a sua face e servindo de representação, certo? Um elemento representativo, seja de uma entidade, seja de um povo, seja de um espírito. Então, tinha esse elemento mais oculto dentro da perspectiva do uso das máscaras. Na Idade da Pedra, recentemente foi encontrada uma máscara, né, de pedra de 9.000 anos. Ela foi encontrada na Cisjordânia, né? E o que os arqueólogos ficaram mais surpresos foi com a quantidade de detalhes que essa máscara tinha. Ela foi esculpida com ferramentas feitas de pedra, então ela foi esculpida com materiais ínfimos. E mesmo assim ela foi produzida e ela tem detalhes bem representativos, o que demonstra sim que era uma máscara que era utilizada pelas pessoas para algum fim. Então tinha algum objetivo a utilização dessa máscara, seja a máscara mortuária, né, como faziam os egípcios, seja uma máscara de uso para interação com o mundo espiritual, enfim. Então, as máscaras, como vocês sabem, que é um elemento cultural, né, que remonta desde os primórdios da humanidade. Desde que o homem é homem, ele tentou interagir com esses elementos espirituais que estariam relacionados com a natureza em que ele vive inserido. Então, isso é um elemento vívido na perspectiva do ser humano. Então, ele sempre tentou interagir com esse elemento e se aproximar dele. Então, vejam aí, vocês têm a imagem da máscara, certo? Essa máscara ela foi encontrada na Cisjordânia. Ela é de pedra, foi esculpida na pedra e utilizando ferramentas extremamente arcaicas para a sua produção. A finalidade dela não se sabe, mas acredita-se que tenha um fim, né? Um fim bem cultural, algo relacionado a uma perspectiva bastante cultural. Pinturas rupestres. As pinturas rupestres, elas foram encontradas também marcando, né? Representando justamente essas máscaras. Então, foram encontradas, né, curiosas pinturas rupestres no Uzbequistão. Elas são dos períodos Mesolítico e Neolítico. E as imagens elas representam caças pré-históricas com máscaras ritualísticas. Então, as máscaras, como vocês já sabem, né, o uso das máscaras durante rituais era registrado em pinturas rupestres. Era algo que era registrado, de certa forma, com um princípio de repassar para outras gerações, as outras gerações saber como era feito esse processo, então como era desenvolvido esse processo durante a vivência deles, então como era feita a caça, era usando uma máscara ritualística, então tinha toda essa perspectiva cultural. Então aí vocês têm a imagem da pintura rupestre que representa justamente o uso dessas máscaras ritualísticas durante
as caças. Na Grécia Antiga, já existia também o uso das máscaras, né? As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, principalmente, né, as que eram utilizadas no teatro grego. Por quê? As mulheres, elas não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis, como vocês já devem ter ouvido falar. Então, graças a isso, as máscaras elas eram utilizadas como artefatos ritualísticos para poder representar personagens de ambos os sexos. Então, a máscara ela tinha essa moldura, né, essa capacidade de emoldurar diferentes personagens. Então, a partir do momento que o indivíduo vestia a máscara, ele colocava a máscara, ele estava assumindo aquele personagem. Na Idade Média, vocês vão ver que a cultura das máscaras ela foi, de certa forma, esquecida, né? Ela foi reservada. Por quê? Vocês sabem que existia uma grande luta contra as religiões consideradas pagãs, neopagãs, e o paganismo em si, né? Então, as religiões pagãs, elas costumavam referenciar o uso de máscaras. Então, vocês vejam aí as religiões, na Grécia Antiga, né, se utilizava, os egípcios utilizavam, então vocês tinham a utilização desse elemento, né, das máscaras. Então, na Idade Média, houve uma grande afronta contra o uso dessas máscaras. Porém, vocês vão ver que existe uma máscara muito famosa, né, do período da Idade Média, principalmente do período da peste, que era a máscara que era utilizada pelos médicos. Então, acredita-se que esse traje ele tenha sido usado primeiramente pelo médico Charles Delorme, que manteve contato com muitos membros da realeza que estavam infectados, né, pela peste, inclusive o rei Luís XIII. A roupa que ele usava era caracterizada por um casaco, calças presas e uma bota e luvas de couro. Os especialistas eles portavam uma vara, que vocês devem estar vendo, né, essa varinha com as asas e uma ampulheta. Essa vara ela permitia a possibilidade, né, de afastar as vítimas, então tipo empurrar o povo, era para isso mesmo, bater no povo, empurrar o povo. A máscara ela era dotada de um óculos, ela era feita de couro, né, e ela tinha esse bico longo, porque na base desse bico ela tinha uma espécie de gás, certo, que acreditava-se que ele purificava o ar que o médico estava respirando e permitia que ele não se infectasse com a doença, porque acreditavam que essa doença era transmitida através da respiração, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem perguntar, anotem para tirar no próximo momento da live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!